Muito boa noite, companheiros. O nosso maior desejo é o de que todos estejam em paz e gozando de ótima saúde. Porque é exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos. E essa aspiração renovamos sempre em nossas palestras, porque sabemos da ação dos espíritos bondosos, amigos, protetores e guias que nos contemplam sempre com a sua bondosa assistência durante o transcurso da nossa fala. Agradecer o convite feito pela direção da nossa casa para mais uma noite de estudo. Agradecer a presença de todos os nossos irmãos que frequentam e que visitam a fraternidade, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também saudar a todos os nossos irmãos e espectadores que nos assistem pela internet. Nós havíamos escolhido um outro tema que não o que eu vou apresentar nesta noite. O tema escolhido anteriormente, e ele é muito sugestivo e muito importante para todos nós, é o que é pensar. Uma análise muito judiciosa feita por Kardec, pelos espíritos superiores, e que consta da teoria espírita para explicar o fenômeno da vida. Vamos deixar para uma próxima ocasião, e então fizemos aqui um acordo para falarmos nesta noite, e parece sempre que tudo tem o cabimento porque as coisas acontecem em nossa vida. Vamos falar sobre a proposta de Jesus. Vocês já estão vendo na tela a ilustração da figura do livro mais lido em todo o nosso planeta, chamado a Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia é uma palavra latina e termina em A porque ela representa, na figura do idioma, uma coleção, é sempre plural. Bíblia significa uma coleção de livros. É por isso que está ilustrando a abertura da nossa palestra. Esse livro, dentro dele, tem dezenas de livros. Ela é composta no total de 66 livros. Então, quando a gente abre a Bíblia, tem ali um repertório vasto, um conteúdo escrito em diversas épocas, por diversos homens. E é dividida, então, a Bíblia, esse livro, é dividido em duas partes, chamadas o Velho Testamento e o Novo Testamento. Velho, uma palavra que vai representar antigo, considerando o tempo em que tudo se passou. E o novo vai representar aquelas ideias, reflexões, acontecimentos que ocorreram a partir de uma determinada data. Essa data, ela é muito representativa no Ocidente, porque traz a lembrança do nascimento de Jesus de Nazaré. E é a partir desse momento, então, que se conta um novo momento
chamado testamento, uma palavra jurídica que vai representar a herança, o legado. O Velho Testamento contém 39 livros e o Novo Testamento 27. Essas informações parecem sem importância, mas elas são muito significativas e importantes quando se estuda um determinado acontecimento e é necessário então fazer a sua localização. Aqui é a figura do Novo Testamento, uma foto, melhor dizendo, em hebraico. Dentro do Novo Testamento, nós encontramos 4 livros escritos por 4 autores, 4 redatores, que representam, e é o que está escrito ali, o Evangelho de Jesus de Nazaré. Essa palavra, Evangelho, nós precisamos entender o seu significado para compreender também por que essa figura faz parte da história e dos feitos realizados por Jesus. O que significaria Evangelho? Evangelho significa boa nova. Boa nova no sentido de notícia alvissareira, notícia fresca. Também pode ser considerado como notícia feliz, porque todo o seu conteúdo só desperta, sinaliza para a melhora e a felicidade do homem. Quem escreveu, eu falei de 4 autores, 4 redatores, são 4. Esses redatores são chamados de evangelistas, porque cada um anotou, registrou, escreveu acontecimentos e ensinamentos morais de Jesus de Nazaré, e eles, os redatores, vão dar a sua interpretação. Como Jesus não escreveu absolutamente nada, não se valeu desse meio de comunicação social, então foi recebida essa contribuição dos chamados evangelistas para compor, por ocasião da feitura da Bíblia, tecnicamente fazer parte dessas informações consideradas muito importantes. E é interessante que a Bíblia, ela divide também as correntes de públicos. 2, as que se apegam muito mais ao Antigo Testamento e aquele outro público que se apega muito mais ao Novo Testamento. Ao Antigo Testamento não aparece nem a figura, nem as palavras, nem os feitos, os acontecimentos sobre Jesus de Nazaré. Tudo isso ficou para ser registrado na segunda parte desse importante livro. E eles são, então, os evangelistas. Mateus, que escreveu o seu texto no idioma hebraico ou aramaico, há uma pequena dúvida ainda a ser considerada pelos especialistas, no ano de 70. Por favor, fiquem atentos para essa informação referente ao ano em que o livro foi escrito. Então, o de Mateus, no ano 70. Para quem escreveu Mateus? Escreveu para os espíritas da Sociedade Espírita Francisco de Assis? Não. Não foi para a nossa época. Mas havia ali, na escrita do redator, quando escreveu o seu documento, eu vou chamar de carta aqui para ficar mais fácil falar do destinatário. O público destinatário do escrito de Mateus foram os seguidores
de Jesus, que antes pertenciam ao judaísmo, à religião judaica. Todo o conteúdo, e é fácil de verificar isso, de Mateus é destinado na linguagem, na forma e no fundo para aqueles que antes seguiam a religião judaica. Outro documento que aparece no Novo Testamento é o de Marcos, que foi discípulo de Pedro, chamado pelo catolicismo de apóstolo, e escreveu o seu texto na cidade de Roma em idioma grego, um idioma da época também. E ele destinou a sua carta àqueles seguidores que haviam saído do paganismo. Diferentemente, contrariamente ao que muitas pessoas imaginam, pagão não é aquele que não crê em Deus e nem que não é batizado. Pagão é aquele que acredita em muitos deuses. Então, aqueles que seguiam esse novo movimento iniciado por Jesus de Nazaré e que antes participavam das ideias religiosas de muitos deuses e que passaram a seguir já essa nova doutrina que ensinava a existência de um só Criador, um só Deus, recebeu de presente esse documento de Marcos. Lucas, que foi médico de vasta cultura e vasta possibilidade material e que iniciou o seu trabalho ligado com a divulgação das ideias e dos trabalhos de Jesus, que foi discípulo de Paulo. Ele escreveu o seu texto, seu evangelho, na cidade de Roma ou na Grécia, conforme dizem os especialistas, e destinou a sua carta àqueles seguidores de Paulo, aqueles que se acostumavam com o discurso feito pelo apóstolo, chamado apóstolo dos gentios. Ele não era apóstolo, mas era um grande orador, chamado na época de orador cristão, e que se inspirava nesses documentos para ensinar os ensinamentos de Jesus. E João, que escreveu ou ditou o seu documento, a sua carta, o seu evangelho, já muito idoso, com quase 100 anos de idade, e que foi discípulo direto de Jesus. Ele conheceu Jesus menino, Jesus desencarnou. 100 anos depois foi formado um movimento chamado cristianismo e ele aparece também fazendo a divulgação de todo o seu conhecimento, o que ele acompanhou a respeito da vida de Jesus. Ele, o João, chamado de João o Evangelista, escreveu o seu texto, sua carta, seu documento, seu evangelho na cidade de Éfeso, no idioma grego. E que, conforme eu disse, escreveu esse documento ou ditou, que eu entendo que ele não escreveu, ele ditou para alguém escrever, dada a sua idade, e destinou a um público, e esse público foram os cristãos místicos e contemplativos. Todos os 4 evangelistas, daqui para frente nós só vamos nos referir dessa forma a esses redatores, todos eles apresentam uma interessante história a respeito da vida
da fala e dos acontecimentos em torno de Jesus de Nazaré. A pergunta que os especialistas fazem é a seguinte: tudo que está contido nesses 4 evangelhos realmente aconteceram do jeito que foram escritos? A resposta pode ser esta: o que eles escreveram, ao longo do tempo, recebeu interpolações, emendas e até mesmo adulterações. Mas é o que sobra de todo o conteúdo do que ensinou Jesus. Aí na tela vocês estão vendo uma foto do nosso querido companheiro Cairbar de Souza Schutel, e que aqui no Brasil é muito considerado porque o seu trabalho de divulgação da mensagem de Jesus pode ser considerado como um trabalho também de nível superior relacionado com esses acontecimentos. E ele entendia o Cairbar, e atrás dele, do lado dele, vocês estão vendo aí uma fotografia do facsímile do jornal que ele editava na cidade de Matão, estado de São Paulo, chamado O Clarim. Ele era foi diretor do jornal O Clarim, fundador, e também da Revista Internacional de Espiritismo. Tudo isso eu disse para mostrar uma frase de Cairbar a respeito da vida de Jesus. Diz ele: Jesus foi o maior revolucionário que apareceu na Terra. Mas que tipo de revolução pleiteava Jesus? Certamente que não a revolução política e social, que era o que os hebreus daquela época, os judeus daquela época queriam. Eles aguardavam o aparecimento de um Messias revolucionário que libertasse da escravidão o povo judeu. Mas então que tipo de revolução oferecia Jesus de Nazaré? A revolução de conceitos sobre a vida. Repetindo, a revolução de conceitos sobre a vida. Porque, meus amigos, quando nós modificamos os nossos conceitos sobre a vida para melhor, a nossa vida se transforma para melhor. E o pensamento revolucionário de Jesus de Nazaré está registrado na razão direta das ideias contrárias que ele apresentou sobre o materialismo. O confronto de Jesus era com o convite do materialismo que era feito para as pessoas daquela época. Porque o materialismo da época era desenvolvido por um grupo que Allan Kardec, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, vai explicar, e que é o grupo denominado dos saduceus. Essa palavra, saduceus, representa uma seita judia e que tinha uma forte influência social. Prestem atenção nas informações seguintes para nós combinarmos o que falou o Cairbar do que os 4 evangelistas apresentam, porque estou falando para um público e para espectadores que gostam de ler o Novo Testamento para extrair as ideias da Boa Nova para a frescura da nossa vida, frescura recente, que nós precisamos sempre manter no pensamento
porque são ideias sugestivas que fazem a revolução dos nossos conceitos sobre a vida. Esse grupo dos saduceus, que existiu na época de Jesus, foi fundada mais ou menos no ano de 248 antes de Jesus nascer. E o homem, o espírito que reencarnou e que era autor dessas ideias materialistas muito chamativas, foi Sadoc. Do termo Sadoc decorre o termo saduceus. Um grupo muito ativo e como realmente clamava pelas coisas do ponto de vista material, pelos gozos materiais, pela riqueza material, pela existência material, sempre atraiu mais atenção das pessoas. Entre estudar as notícias de Jesus e ganhar muito dinheiro para viver muito bem, o que é que normalmente as pessoas preferem? Vocês querem meia hora para pensar no assunto? Querem meia hora? Nós podemos aguardar. Por quê? Porque a ambição do homem é garantir o seu bem-estar, a sua segurança e o seu conforto materiais. É o que nós mais aspiramos aqui na Terra. Se nós perguntarmos para uma mãe de um menino de 5 anos o que é que ela deseja que o seu filho seja, um cientista, um tecnólogo, um filósofo, o que é que a mãezinha vai preferir? Quando eu fiz essa pergunta a última vez, uma senhora levantou-se e disse: eu gostaria que ele fosse jogador de futebol. Qual que a mãe vai preferir, meus amigos? Com certeza o que dá mais garantia material. Mas dos três, qual que realmente vai entender sobre a vida? Quem é deles três que vai ter maior satisfação pelo estudo sobre a vida? Quem, meus amigos? Quem, meus amigos? E é exatamente o que está faltando na nossa sociedade. Sadoc não aceitava nem a imortalidade e tampouco a reencarnação. Meus amigos, será muito difícil para nós, hoje, convivermos sem a admissão sobre a lei natural da imortalidade. Lei do Criador, lei natural. E a lei da multiplicidade das existências para dar ao espírito novas oportunidades sempre crescentes para ele fazer novas experiências e extrair sempre cada vez mais novos conhecimentos. E esse povo, esse grupo, em grande número, estava habitando lá a Palestina, a Galileia. E é exatamente para eles que Jesus dirigiu o seu discurso sobre a imortalidade, sobre a reencarnação e sobre a comunicabilidade entre os homens e os espíritos. O reino de Deus proclamado por Jesus se refere às leis naturais. E dessa forma, como diz Cairbar, Jesus revolucionou o conceito sobre a vida e dividiu a história do homem aqui na face da terra.
e ensinou o homem a pensar sobre outros valores. Atenção! Por isto que é muito difícil de se admitir uma religião que pleiteie muito mais valores materiais, mais riquezas materiais do que os valores espirituais. Jamais Jesus de Nazaré se envolveu com as riquezas materiais, mas se envolveu inteiramente sobre os valores do Espírito. E quais são esses valores? O amor, a fraternidade, a solidariedade entre as criaturas e a lei máxima que proporciona a todos aquilo que o homem mais deseja, que é o conforto, segurança e bem-estar, que é a lei da caridade. Uma palavra gasta ao longo de todo o tempo, mas cujo valor é muito grande, porque o mestre traduziu o seu pensamento sobre a caridade verdadeira, situando-a em 3 estágios: da paciência, da tolerância e da indulgência. Pela importância, eu peço licença para repetir: paciência, tolerância e indulgência. Para Jesus, a paciência vinha em primeiro lugar, porque sem o exercício da paciência, nós não conseguiremos nos relacionar moralmente com as pessoas. A tolerância para compreender os equívocos, os erros, os desvios dos semelhantes. E a indulgência referindo-se ao perdão das ofensas. Sempre que faço essa palestra, em redutos menores, eu sempre dou uma paradinha para perguntar: qual das 3 será mais difícil de exercitar? Não peço a vocês que respondam, mas levem a pergunta para responderem em casa. Será paciência, será tolerância ou será indulgência? Então, alguém poderá perguntar: mas será que neste mundo de aflições, de provas, de expiações, encontraremos entre os 7 bilhões de almas um só que seja paciente, um só que seja tolerante, um só que seja indulgente? Se a resposta for não, poderemos assinalar: nós ainda não estamos aprendendo a exercitar a caridade verdadeira como a ensinou Jesus de Nazaré. Isso que eu acabei de falar está contido no Novo Testamento. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai desenvolver essa ideia na prática, porque para Allan Kardec, que escreveu, autor do livro, só existe valor no estudo sobre a vida de Jesus se nós extrairmos os seus ensinamentos de ordem moral. E moral significa regra de relacionamento entre os homens. O amor proposto por Jesus encontra-se acima das barreiras de pátria, de fronteiras, de família, de religião, de raça, de condição social, de política e cultural. O que nós possamos imaginar sobre o discurso de Jesus não entra, não cabe, não combina com esses segmentos de divisão entre os homens. Porque amor, para Jesus, é a excelência de todos os sentimentos reunidos. O máximo
Se nós quisermos estudar um deles, eu vou colocar só lembrar, o ponteiro não está atendendo aqui o chamado, vou lembrar apenas barreiras de família, por exemplo. Como é que nós podemos falar de amor, segundo o entendimento de Jesus, se nós dissermos assim, olha, para dizer a verdade, eu só amo os meus familiares, porque eu não tenho nenhum amor, no máximo do sentimento, para com os filhos do meu vizinho, por exemplo. Ah, mas Jesus ele vai descer a sonda em profundidade e vai dizer: o amor deve ser estendido até os nossos adversários. E mais, aqueles que se consideram nossos inimigos. Esse é o amor ensinado por Jesus. Nós encontramos uma ocasião, e digo nós porque Alzira, minha esposa, minha namorada que está aí no auditório, nós encontramos um companheiro que disse o seguinte: eu só tenho amor pelo meu automóvel. E ai daquele que encostar a mão no meu automóvel. É preciso dizer mais alguma coisa? O casamento para a constituição da família, segundo Jesus de Nazaré, deveria ser consignado por eleição. Esse acordo mútuo entre duas pessoas diferentes deveria ser feito não segundo o grau dos interesses e das convenções sociais. E o que é que significa o casamento passado mais de 2000 anos? Mudou muito, não é? Ele entra em trânsito em diversas sociedades. Se modifica segundo as convenções sociais e hoje até parece que não há nem interesse no pronunciamento desta palavra casamento como se entendia antigamente, em alguns lugares da terra. Porque Jesus falava, leiam as letras amarelas aqui na tela, Jesus falava de uma união de sentimentos e não de uma transação comercial. A constituição da família para Jesus, como valor espiritual, teria que ser movida pelo sentimento mais nobre e não o sentimento particularizado e pessoal. Não a família apenas consanguínea, a parentela legal, porque Jesus está falando da união entre os seres de forma espiritual. Ainda há pouco, na aula que encerrou o curso, hoje foi a última aula, Fundamentos do Espiritismo, com os nossos irmãos, muito estudiosos por sinal, que eu estive antes de vir para cá, para descer, para falar, tocamos nesse assunto ligado com a união apenas consanguínea entre os seres. Um dia, irmãos queridos, nós teremos que examinar com absoluto cuidado, como é que é feita a atração magnética entre os espíritos para a constituição da família. A partir da ideia espírita sobre reencarnação.
Por que é que os espíritos se atraem e se agrupam e formam uma determinada família material e que nem sempre representa ou ajeita a união de espíritos totalmente simpáticos entre si? Porque a família, ela é feita pela atração e formação de espíritos também antipáticos entre si, inimigos entre si, adversários entre si, obsessores entre si. E nós precisamos entender esse mecanismo para compreender como devemos proceder o nosso relacionamento com pessoas antipáticas dentro de uma família. Mas é um assunto só para uma palestra. Sobre dinheiro e bens materiais, Jesus apresentou uma nova teoria de valores. E do discurso dele sobra o grande ensinamento de que o uso das coisas materiais, com vistas ao aprimoramento do espírito, tem que ser exercida com critério. E que critério é esse? É o de viver no mundo sem ser escravo do mundo. Nós estamos passando aqui em nosso país um dos momentos muito interessantes e importantes a respeito da convivência social. Porque, de um lado, existem as notícias que são tristes, violentas e que não acenam com um bom futuro. E do outro, aquela corrente de pessoas que realmente sabem interpretar esses acontecimentos e sabe que realmente são acontecimentos que têm o seu período certo de terminar e que, no fundo, o homem vai precisar continuar sempre se inspirando em valores superiores para trabalhar, para estudar, para aprender, produzir, extrair novos conhecimentos e, de um certo tempo depois, partir daqui da Terra. Viver no mundo sem ser escravo do mundo é a proposta de Jesus. Mas a cada dia que nós acordamos, nós notamos que as pessoas estão desestabilizadas porque assumem compromissos mais do que podem pagar e depois ficam doentes com a contração desses compromissos. Porque as preocupações levam o indivíduo a doenças até mesmo do corpo físico, sem considerar as doenças emocionais, as doenças psíquicas. Mas por que isto acontece? Por favor, leia o que está escrito embaixo. Viver no mundo sem ser escravo do mundo. Mas acontece que é preciso viver, é preciso ter coisas para viver. E se eu não trabalhar, não ganhar, não vou ter essas coisas. Mas acontece que, por vezes, a extravagância leva o indivíduo a comprar coisas mais do que ele precisa para viver. Quantas pessoas têm em casa coisas que comprou e nunca usou? Sem falar da compulsão da compra de mercadorias. Sem falar do estrago para a economia de um indivíduo que faz o cartão de crédito. Mas só por isso eu serei escravo do mundo? Bom, você mostra que está muito mais interessado nas coisas materiais do que no despertamento dos valores do espírito. E é muito comentada e mesmo estimulado o estudo a respeito da ideia que Jesus fazia a respeito do dinheiro, quando, por uma circunstância, isso foi um fato, não foi um ensinamento fortuito de Jesus, mas foi um fato, uma ocorrência, e ele aproveitava-se do momento da ocorrência, do fato, para ensinar alguma coisa.
E ele manda, então, nesse acontecimento, devolver ao imperador o que lhe pertencia, que era realmente a moeda que tinha o seu rosto. Essa passagem, que pode ser uma coisa sem importância, tem muito a ver com a nossa vida aqui na Terra. É um indicativo de como nós poderemos usufruir melhor os valores das coisas do Espírito, em detrimento exclusivo das coisas do mundo material. A minha neta, quando ela fez essa pergunta, ela tinha 5 anos. Hoje ela tem, eu penso que 12. Perguntou o seguinte, ela me viu digitando num netbook que eu levei lá para Barretos uma certa ocasião para visitá-los. E ela chegou, olhou para mim e falou, vô, porque o avô é chamado de vô, vocês sabiam? Vira ovo, ô vô. Ela, vô, como é que o senhor conseguia viver sem computador no seu tempo? É uma bela pergunta, não é? Porque essa geração não saberá viver sem computador, sem a tecnologia da informação. Vocês viram que nós estávamos apurados até agora para acertar, antes da palestra, todos os equipamentos, com a ajuda bondosa do nosso Enio, a fim de que a gente pudesse falar. Mas, amigos, na década de 60, eu não tinha nada disso, não tinha nem o microfone. Eu levava uma papeleta, um cartaz feito, escrevia com pincel atômico e levava no centro espírita, grudava na parede com durex. Já viram durex? Ainda existe durex? Afixava ali e com esse material a gente falava para as pessoas. Mas a coisa vai se desenvolvendo numa velocidade tamanha que daqui a pouco nós ficamos sem condições de falar quando faltarem esses recursos tecnológicos. E a tecnologia está levando o homem para caminhos muito perigosos. E quem disse isso foi o príncipe Charles da Inglaterra, num discurso feito para 1000 universitários. E nós precisamos pensar no assunto, porque senão nós não saberemos mais viver sem as coisas novas, quando as antigas também oferecem boa condição da nossa sobrevivência aqui na Terra. Jesus, através dos seus ensinamentos, demonstra a sua compreensão de que o monopólio da fortuna nas mãos de alguns acarreta a miséria para a maioria. Um escritor brasileiro escreveu em 1950 um livro chamado Jesus, o maior dos anarquistas. Parece que esse livro só teve uma única edição, de 500 exemplares. Eu tenho em casa um exemplar. E o autor, então, escrevendo sobre a vida de Jesus em comparação com a nossa sociedade, vai sugerir até mesmo, imagine vocês, prestem atenção porque isso é importante nós examinarmos do ponto de vista conceitual, de que Jesus, pela forma que ele imaginava a organização social, ele teria inspiração anarquista ou comunista. Quando eu terminei de ler o livro, eu tentei escrever uma carta para o Aníbal Vaz de Melo, que foi o seu autor, mas não tinha possibilidade, que não havia condições de endereço, já que era uma iniciativa do autor. E na carta eu nunca enviei, mas eu disse: meu caro amigo, como é possível Jesus ter se inspirado
nas ideias anarquistas ou comunistas, se não existia nesse tempo nem anarquismo nem comunismo. A ideia da fraternidade e da solidariedade, a ideia igualitária, são ideias que vêm de longe, de experiências longínquas, até de outros planetas, para fazer a inspiração de que os homens precisam viver em regime de fraternidade. Esse é o ponto essencial. Essa palavra nós devemos levar para casa, aninhá-la no nosso fundo do sentimento, exercitá-la a partir de agora. Porque sem a fraternidade não poderá haver igualdade e muito menos liberdade. E Jesus faz então a identificação das causas dos sofrimentos humanos. Atenção, Jesus consegue identificar por que é que o homem num planeta chamado Terra sofre. Por que sofremos, irmãos? Por que sofremos? Qual é a causa de tantos sofrimentos para os espíritos aqui em nosso planeta? E ele vai localizar a causa neste sentimento cuja palavra aparece aqui na tela, no egoísmo. Ah, mas eu não sou egoísta. Parece que nós não somos egoístas. Nós queremos disfarçar a nossa conduta com outras palavras, de outras formas e jeitos e condutas, para não identificar por que é que nós sofremos tanto. O egoísmo, ele é criador, ato contínuo do seu exercício do orgulho. Bom, egoísta é a pessoa que não é altruísta. Egoísta é a pessoa que quer somente as coisas para si. Não comparte, não reparte, não oferece, não doa. É difícil da gente identificar uma pessoa egoísta? Não é, não. Se por acaso, e que seja somente por acaso, as notícias da noite de hoje disserem que a partir de manhã, nós ficaremos 6 meses sem açúcar. O que é que vai acontecer logo na primeira hora de amanhã? Alguém tem alguma ideia aí, por favor? E é simples a gente olhar o movimento das pessoas, e eu gosto de observar sempre a face e os movimentos das pessoas em determinadas situações. E saindo com a Alzira, minha querida, olhando as pessoas entrando e saindo de lojas, sabe que é uma coisa muito curiosa e interessante ver como que as pessoas se atropelam numa loja para ver uma oferta da hora ali, daquele momento, em que as pessoas vão pagar 1/4 só do valor de uma determinada mercadoria. Eu disse, se atropelam, se agridem. Isso tem um nome, não tem, meus amigos? Mas, se eu quiser, eu posso puxar outro exemplo. Nessa última temporada de inverno, nós estamos no inverno ainda? Mas não parece, porque ainda nós estamos no veranico. Mas na última temporada de inverno, eu vi pessoas com muito frio. Vi pessoas atiradas nas calçadas de São Paulo e vi pessoas tilintando de frio, uma palavra muito antiga, mas ela vale, com pouca roupa. E quanta roupa que a gente tem
dentro de casa e que guarda. E guarda porque hoje eu não preciso, mas amanhã eu posso precisar. Depois da manhã, daqui 1 ano, 2 anos, e aí os bichos consomem aquilo que nós temos e as pessoas estão passando frio. Mas se elas quisessem, elas que trabalhassem para comprar, como eu trabalhei e comprei. É assim que as pessoas imaginam. O egoísmo nos traz também a inveja, o ciúme, a raiva e o ódio. Alguém poderá suspeitar, ao menos aqui neste auditório, que seja qual for o sentimento que está alinhado aqui embaixo, depois de egoísmo, o que é que isto ocorre com o pensamento, com o destempero espiritual, com a agressão perispiritual e no corpo físico? Quantas doenças ocorrem por esses sentimentos em uma pessoa? Eu estou assistindo, vendo, acompanhando uma pessoa que há mais de 40 anos foi ofendida por uma outra pessoa e jamais a perdoou. E eu estou percebendo o estrago que a ofensa fez com a nódoa aninhada, alimentada, retroalimentada diariamente de uma pessoa que está sentindo ódio por alguém que a ofendeu há 40 anos atrás. Mas para traduzir todo o ensinamento, enfeixar, Jesus faz a apresentação em uma palestra memorável a respeito da sua proposta. Eu só vou mostrar então e encerrar, deixando para uma outra oportunidade os comentários adicionais. Essa é uma palestra memorável, é o caminho. Mostrou, as pessoas leem no Novo Testamento, acham bonito, mas não entendem, não percebem a beleza do conteúdo, de um roteiro para a vida, então descartam e no dia seguinte, que depois que leu, continua a vida do jeito que sempre foi. Essa palestra de Jesus vai tratar do código de ética e de moral sobre a vida. Ética e moral. Ética, a ciência que estuda e orienta a moral são as regras. Ética estabelece os princípios do código e a moral, todas as formas bem fáceis de serem exercitadas. São felizes, eu fiz uma versão nova do ensinamento de Jesus. São felizes os que entendem as causas dos seus sofrimentos e melhoram as suas próprias ações. Melhorando a ação, melhora as consequências. São felizes os mais pacientes, os mais tolerantes e os mais indulgentes. São felizes os que trabalham pela justiça verdadeira e pela formação de bases novas para a sociedade. São felizes os que praticam a caridade verdadeira e são fraternos, amorosos e solidários. São felizes os que vivem com coragem, com honra, com dignidade e com honestidade. E não se contaminam com a maledicência nem com a corrupção. E não praticam, por isso, a violência, a agressão e nem as injustiças. São felizes os que amam verdadeiramente e demonstram nas pequenas como nas grandes obras amor pelo semelhante. E por isto levam a paz e a concórdia, demonstrando que entenderam as lições sábias da vida. São felizes os que, sendo justos, são perseguidos, são injuriados e são caluniados. E mesmo assim,
e, apesar disso, defendem os fracos, os oprimidos e desvalidos, e agem em favor do amor, da fraternidade, da liberdade, da justiça sociais. Quem quiser mais informação disto, leia no Novo Testamento o discurso que Jesus fez, chamado As Bem-aventuranças. Pela atenção de todos, muito obrigado.